Você que está aqui, trouxe a sua Bíblia, eu lhe convido a abrir a palavra do Senhor no Salmo 89. Você que está na sua casa, tome aí, pegue aí um exemplar da sua Bíblia e vamos ler no Salmo 89, um versículo apenas, o versículo 14. Salmo 89, versículo 14. Bases do trono de Deus. O Salmo 89 é um salmo de Etã. Etã foi um dos levitas de Davi. O Salmo 89 está agrupado na terceira coleção dos 5 agrupamentos do livro de Salmos. O livro de Salmos está dividido em 5 grupos. Do Salmo 1 ao Salmo 41, nós temos o primeiro grupo dos Salmos. Do Salmo 42 ao 72, nós temos o segundo grupo. Do Salmo 73 ao 89, e o 89 exatamente abre o terceiro grupo do livro de Salmos. Do Salmo 90 ao 106, temos o quarto grupo, e do Salmo 107 ao 150, nós temos o quinto grupo dos Salmos. Os Salmos eram o inário do povo de Israel. Eles eram chamados em várias categorias. Por exemplo, salmos dos degraus. Era aquele salmo que o povo de Israel, quando ia para as festas, eles subiam os degraus do templo cantando aqueles salmos. Eram salmos de elevação. Nós temos salmos também de introspecção, como por exemplo o Salmo 42. O salmista está dando um mergulho para dentro dele próprio, e ali ele está conversando com Deus sobre os seus conflitos. Ele está descarregando diante de Deus as suas cargas emocionais. Temos salmos imprecatórios. Por exemplo, quando o salmista invoca o juízo de Deus contra os seus inimigos, né? É chamado de salmos imprecatórios. Esse salmo é chamado masquel, que quer dizer um salmo didático ou um salmo de ensino. Então, além de ser um cântico, esse salmo é um salmo que traz ensinos. E nós vamos observar vários ensinos aqui nesse salmo. Por exemplo, nos versículos, primeiro ele vai falar da fidelidade de Deus para com Davi e sua geração. No versículo 13, o salmista vai usar uma linguagem figurada aqui, um antropomorfismo. Ele vai trazer a figura de Deus como tendo elementos humanos, quando ele diz assim: tu tens um braço poderoso, forte é a tua mão, elevada é a tua destra. Ele está falando de um dos atributos oni de Deus, e um dos atributos pessoais de Deus, que é a onipotência. Mas quando chega no versículo 14, o salmista vai dizer: justiça e juízo são a base do teu trono, misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Então aqui o salmista vai falar de algumas realidades que nós precisamos aprender nessa noite. Primeiro, ele fala de Deus como um monarca, como um rei, como um governante. Ele vai falar do trono de Deus. Note que ele diz: justiça e juízo são a base do teu trono. Então eu quero que você saiba que Deus tem um trono, ou seja, Deus tem o governo do universo em suas mãos. Deus é um ser pessoal, um ser de amor, um ser de compaixão, alguém que se relaciona com a sua criatura, com a sua criação, com os homens, mas ele não deixa de estar no governo. Ele é um monarca. Deus tem um trono. Essa é a primeira coisa que eu quero que você saiba, ou seja, Deus governa, Deus impera, Deus domina, Deus controla, Ele tem um trono. E a Bíblia vai falar de alguns detalhes desse trono de Deus. Primeiro, a Bíblia diz que o trono de Deus é grande. João está na ilha de Pátimos, preso naquele presídio de segurança máxima por causa da palavra de Deus, e de repente Deus abre os olhos espirituais, ele é arrebatado em espírito, ele entra na dimensão da eternidade, e ele começa a ter algumas visões.
ele tem a visão do Cristo glorificado no capítulo 1. No capítulo 2 e 3 ele tem a visão da história da igreja e de várias características de 7 igrejas que estavam ali na Ásia. No capítulo 4 ele é arrebatado ao céu, e aí ele começa da eternidade a ver as coisas futuras que vão acontecer. E aí ele vê a história da redenção no capítulo 5, ele vê o juízo de Deus sendo desencadeado sobre a terra a partir do capítulo 6, 7, 8, 9, 10. No capítulo 11, ele continua vendo o juízo de Deus. No capítulo 12 ele vê a nação de Israel sendo perseguida. No capítulo 13, a visão de João é de um líder que controlará o mundo, um ditador que imporá um sistema totalitário ao mundo e governará o mundo com rigor, com dureza, chamado de besta, de anticristo. Capítulo 14, ele vê os 144 mil pregadores no céu, e ele continua vendo o juízo de Deus no capítulo 15, 16, 17, 18, e no capítulo 19 ele vê a vinda de Cristo para estabelecer o seu governo. Mas quando chega no capítulo 20, no versículo 11, João tem a visão do Deus que é justiça e é juízo, e ele vê a Deus no trono, e a expressão de João é essa: vi um grande trono. Então diga comigo, você que está aqui, o trono de Deus é grande. Você sabe por quê? Porque Deus não é um Deus pequeno, não é um Deus anão, Deus não é um Deus pigmeu, Deus é um Deus grande, por isso o trono dele é grande. Ele é grande em poder, ele é grande em graça, ele é grande em amor, ele é grande em misericórdia, ele é grande em verdade, ele é grande em magnitude, ele é grande. Se você pudesse contemplar a hierarquia celestial e as categorias de seres angelicais, você ia ver que cada um está numa posição hierárquica elevada, um acima do outro. Você vê, por exemplo, o anjo quer dizer mensageiro. O anjo, ele se submete ao serafim, porque o serafim é um ser que está mais próximo do trono de Deus e canta a santidade de Deus. Então nós temos anjos e serafins, e antes de serafim nós temos também arcanjo, que quer dizer anjo principal. Parece que o anjo se submete ao arcanjo. Depois nós temos os serafim, que são seres, os anjos de fogo, que estão cantando a santidade de Deus. Eu não sei, mas talvez o arcanjo se submeta ao serafim na hierarquia. Depois do serafim nós temos os querubins, quer dizer, aqueles que cobrem. Querubins estão mais próximos ainda do trono de Deus, eles são responsáveis por cobrir a santidade de Deus. Depois do querubim, nós vamos ter 4 seres viventes, que são querubins, que estão mais próximos do trono de Deus. 24 anciãos são seres angelicais. Então, veja na ordem hierárquica: anjos, arcanjos, serafins, querubins, 24 anciãos, 4 seres viventes. Alguém dizia, maior, numa música antiga, maior que os anjos nós temos os arcanjos, maior do que os arcanjos nós temos os serafins, maior do que os serafins nós temos os querubins, maior do que os querubins nós temos os 24 anciãos, maior do que os 24 anciãos nós temos os quatro seres viventes que estão perto do trono de Deus. Agora eu pergunto, maior do que Deus quem é? Não há ninguém maior do que Ele. Deus é grande, por isso a Bíblia diz que o céu é o seu trono e a terra é o banquinho onde Ele coloca os seus pés. Deus é grande. Talvez você esteja enfrentando uma grande dificuldade, um grande conflito, uma grande ansiedade, um grande problema. Eu quero te dizer, não importa o tamanho da tua dificuldade, da tua guerra, da tua luta, do teu problema, da tua angústia, Deus é maior do que tudo. Para um grande problema nós temos um grande solucionador. Deus está no trono. O trono é grande porque Ele é grande acima de tudo e acima de todos. Amém? Quem aqui crê num Deus grande? Primeiro, o trono de Deus é grande. Segundo, o trono de Deus é elevado. Quem viu a sublimidade e a elevação do trono de Deus foi Isaías. Isaías, que era da família do rei Uzias,
E quando ele diz, no ano em que morreu rei Uzias, eu vi o Senhor. E ele diz, assentado em um alto e sublime trono. Então o trono de Deus é elevado. Deus está acima de tudo e de todos. Ele está num nível, um patamar que ninguém pode alcançar. Esse patamar de glória e de sublimidade. Mas eu quero dizer em terceiro lugar, que o trono de Deus está ocupado. João, o que é que você está vendo? Eu estou vendo uma porta aberta no céu. E o que é que você está ouvindo? Uma voz me chamando. E o que é que está acontecendo? Eu estou subindo. E o que é que você está vendo, João? Eu estou vendo um trono e um assentado sobre ele. Deixa eu dizer uma coisa. O trono está ocupado. Está ocupado porque aquele que está no trono tem controle sobre todas as coisas. Ele é soberano. Ele tem o controle. Tá? Parece que as coisas fugiram do controle, não é? O mundo numa convulsão terrível, numa crise sem precedente, crise física de uma pandemia que os homens não têm como controlar, crise financeira, crise familiar, crise emocional. Parece que tudo aqui embaixo está descontrolado. Tudo embaixo se tornou um caos, mas há um Deus no trono que tem controle de todas as coisas. Tudo está diante das suas mãos poderosas. E ele não perdeu o controle do universo, porque o trono está ocupado. Mas em quarto lugar, o trono de Deus é inabalável. Veja o que o salmista diz. Justiça e juízo são a base. Então o trono de Deus tem base, tem solidez. O trono de Deus é inabalável. No Salmo 93, verso 2, o salmista diz, o teu trono está firme desde então, tu és desde a eternidade. Não há quem abale as estruturas do trono de Deus. Não, o trono dele é inabalável. Os tronos humanos, eles são abaláveis, eles sofrem desestrutura. Quantos governantes já perderam o controle dos seus impérios, foram abalados, foram subjugados, perderam o trono, mas o trono de Deus é inabalável. Ninguém abala o trono de Deus, porque o próprio Deus é um Deus inabalável. Amém, queridos? E eu quero falar essa noite com você exatamente sobre as bases do trono de Deus. E esse versículo fala de 4 bases: justiça, juízo, misericórdia e verdade. Essas são as bases do trono de Deus. Em primeiro lugar, justiça. Note, verso 89, Salmo 89, versículo 4. Justiça e juízo. O primeiro fundamento do trono de Deus é a justiça. O trono de Deus está baseado na justiça. Deus não tolera injustiça, porque Ele é plenamente justo. Não existe um traço de injustiça diante de Deus, e Ele também não suporta a injustiça. A palavra hebraica para injustiça, tzedekah, quer dizer colocar tudo em ordem. Diante de Deus tudo tem que estar em ordem. Estiver desordenado, torto, desregrado, fora de padrão, foge da ética divina. E Deus não suporta a injustiça, porque Ele é plenamente justo. Eu acho que em 2012 eu estive em Brasília, e eu estava visitando ali alguns pontos turísticos. Eu fui até a Praça dos Três Poderes. Chegando lá na Praça dos Três Poderes, eu fui lá para frente do prédio do Supremo Tribunal, o STF. E se você algum dia for lá, você vai ver que na frente do prédio do STF você vai encontrar uma estátua de uma mulher sentada, com a venda nos olhos e uma espada na mão. Ela está sentada, uma espada na mão e uma venda nos olhos. Aquela mulher remete à deusa Têmis, que era uma deusa grega, a deusa da justiça. E ela é representada
com a mulher com a venda nos olhos, uma balança na mão, em uma das mãos, e uma espada em outra mão. A venda nos olhos quer dizer imparcialidade. A justiça não pode tomar partido. Ela tem que estar com a venda nos olhos. Se a justiça vai fazer justiça, não importa se é o marido dela que errou, se é o filho dela que errou, se é o pai dela que errou, ela não pode tomar partido. A imparcialidade. A balança representa o equilíbrio. Todo mundo já ouviu aquele ditado, 2 pesos e 2 medidas. A balança representa o equilíbrio. Cada um tem que ter um julgamento justo. Eu não posso ter um julgamento para Fábio e ter outro julgamento ao pastor José Cândido. Eu tenho que... justiça. E a espada? A espada representa a força e o julgamento. Se a justiça não for obedecida, então a espada, a força, o julgamento, o juízo será executado. Irmãos, essa estátua na frente do STF, para mim é a maior de todas as ironias. Porque no Brasil realmente a justiça esteve sentada e está sentada há anos. Nós vivemos o país que é conhecido como o país da injustiça e da impunidade. Os culpados estão soltos e os inocentes sendo condenados muitas vezes. A justiça tem que ser cega, ela tem que ter uma venda nos olhos. Mas no Brasil, a justiça já tirou a venda por muitos anos, para que a sua prioridade seja satisfeita em detrimento do que vai acontecer com o outro. A justiça no Brasil, a balança já foi embora, porque você sabe que no Brasil existe 2 pesos e 2 medidas em muita coisa. E o dinheiro é que fala mais alto nessa questão. No Brasil, a espada é usada, a força e o julgamento, de maneira arbitrária. Porque no Brasil se legisla em causa própria. Mas eu quero dizer para você, essa é a justiça humana, falha, errônea, arbitrária, vergonhosa, mas existe uma justiça que é infalível e que ela é a primeira base do trono de Deus. O trono de Deus se baseia em justiça. Por isso Deus não tem o culpado por inocente. Deus não é como a justiça de Deus não é como a justiça humana, que condena o inocente e inocenta o culpado. A Bíblia diz: Deus não tem o culpado por inocente. E Deus está colocando o mundo em ordem, porque a justiça dele está sendo executada. Nem que ele tenha que usar a espada, que é a imposição do seu juízo desencadeado na terra. Porque, queridos, se a primeira base do trono de Deus é a justiça, a segunda base do trono de Deus é o juízo. Veja que a Bíblia diz: justiça e juízo são a base do teu trono. Mishpatim é a palavra hebraica para juízo. Todas as vezes que a injustiça é praticada, e toda vez que o padrão de Deus é quebrado, e o que é que quebra o padrão de Deus? O pecado, a rebelião humana. Todas as vezes que esse padrão é quebrado, injustiça é instaurada, indo de encontro à justiça divina, então o juízo de Deus é executado, a espada entra em ação. É por isso que Deus disse, através do profeta Ezequiel, quando o povo se desenfreou a pecar, ele disse: eu vou tirar a minha espada, e a minha espada vai persegui-los, vai atrás dele por 70 anos, a minha espada vai estar sobre Israel, porque eles praticaram injustiça, quebraram as minhas leis. Então a minha justiça vai ser executada pelo juízo que vai ser desencadeado sobre eles. Nós estamos vivendo em uma época em que o juízo de Deus está sendo executado. E eu preguei
semana passada na live. Eu vou repetir aqui rapidamente, eu não vou entrar em detalhe, que eu tenho muitas outras coisas para falar com você nessa noite. Mas eu mostrei para você que existem 4 níveis de pecado que atraem a ira e o julgamento divino. Quem falou isso foi o profeta boiadeiro, o caipira profeta Amós. A primeira faceta de uma transgressão, de um pecado que atrai a ira de Deus, é exatamente a violência aos inocentes. No capítulo 1, verso 13 de Amós, o próprio Deus diz através de profeta: assim diz o Senhor, por 3 transgressão dos filhos de Amon, e por 4 não retirarei o castigo, porque fenderam as grávidas de Gileade para dilatarem os seus termos. Eu não vou entrar em detalhe aqui, porque eu expliquei isso a semana passada. Mas o que é isso? Violências inocentes. Abrir o ventre das grávidas. Hoje ninguém abre um ventre de uma grávida literalmente, não, para tirar o feto. Não faz isso, não. Mata o feto ainda no ventre. Esquarteja. Violência. Isso é uma injustiça contra o indefeso, o inocente que não tem como se defender. Diga-se de passagem, esse pecado foi institucionalizado na nossa nação, porque os que são influenciados pelo Espírito e pelo principado de amor na nossa nação, a arma dele não é uma espada, eles não estão vestidos de uma couraça de ferro, eles estão de paletó e gravata com a caneta, legalizando, institucionalizando a iniquidade na nação brasileira. E aí nós temos uma estatística de 840 mil crianças que são assassinadas no ventre, e o sangue delas chega aos céus, e o juízo de Deus, a ira de Deus é atraída. O profeta falou também sobre o desprezar a palavra de Deus. No capítulo 2, versículo 4, eles rejeitaram a minha lei e não guardaram os meus estatutos, antes se deixaram enganar por suas próprias mentiras. Quando uma nação joga fora a palavra de Deus, essa semana eu estava assistindo o vídeo de uma socialite aí, que estava tocando fogo na Bíblia, lendo o Salmo 91, ironizando e tocando fogo na palavra de Deus. Terceiro nível é a corrupção. No versículo 6, o Deus diz através de profeta: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4 não reterei o castigo, porque venderam o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapato. A sociedade brasileira tem sido vendida há muito tempo, roubada. Impostos arbitrários, privilégios, riqueza ilícita, enquanto que o justo está sendo vendido por um par de sapato, como diz aqui o profeta. O justo é vendido por dinheiro e o necessitado por um par de sapato. O quarto pecado que atrai o juízo de Deus, que Amós falou, foi exatamente a imoralidade sexual. Ele vai dizer que 2 homens entrando a mesma moça, em outras palavras, o pai, o filho e a nora. Imoralidade sexual, incesto. Pasmem vocês, mas há quem defenda o incesto e propague o incesto e queira até mesmo institucionalizar, legalizar o incesto na nação brasileira. Então, quando a injustiça é praticada, o juízo é ativado. A ira de Deus vem exatamente por causa do pecado. E Deus tem, como eu falei a semana passada também, Deus tem 2 elementos executores do seu juízo, que é a natureza e que é o homem. A natureza, você olha para Sodoma e Gomorra. O povo começou a pecar, chegaram a um nível
tão profundo de pecado, tão terrível, que chegaram a querer abusar de anjos sexualmente, anjo materializado, é lógico. Sodoma e Gomorra, você sabe esse nome de quê? Eu vi um pregador pregando há muitos anos atrás, ele dizendo, se a gente tivesse uma máquina do tempo, a gente pudesse trazer um morador de Sodoma para nossas cidades, e ele pudesse viver na nossa sociedade hoje, ele ia ficar corado de vergonha. Porque nós já ultrapassamos o limite de Sodoma e Gomorra no que diga pecado. E você vai ver que Deus fez com que chovesse, não sei se foi meteoro, não sei, mas chovesse fogo. Houve uma alteração na lei da natureza, e o juízo de Deus foi executado sobre Sodoma e sobre Gomorra. O outro elemento é exatamente o elemento humano. Foi uma vez Davi se meteu a besta e fez o censo do povo sem pagar o dinheiro da redenção, fez para se exibir. O povo estava em pecado também. Deus se irou e Davi confortavelmente no seu trono, achando que estava tudo bem. Lá vem o profeta Gade, lá vem, o profeta Gade vem andando, aquele jeitão de profeta de Gade, diz, Davi, eu tenho um recado de Deus para você. Pode dizer, Gade. Não, Deus mandou dizer que você está em pecado, rapaz. E por causa do seu pecado, você praticou injustiça, Israel praticou injustiça, o juízo vai ser atraído. Você tem 3 escolhas. Ele começa a mostrar os elementos executores de juízo de Deus. Por 7 anos você escolhe, você vai passar 7 anos em seca, crise terrível financeira por causa da seca. Escolha 7 anos de seca. Ou então você escolhe 3 meses. Olha aí, o segundo executor do juízo de Deus. 3 meses você correndo, fugindo da espada dos seus inimigos. Ou então por 3 dias a peste assole a sua terra. Aí Davi todo tremo disse, meu Deus, caia eu nas tuas mãos e não na mão dos homens, porque tuas misericórdias são muito grandes. 3 anos de fome era mais gente morto. Então Deus disse, anjo, puxa a espada, libera a peste sobre Israel. E o anjo, quando Davi olhou, viu o anjo sobre o céu, até com a espada que representa o juízo de Deus estendida para Israel. E a Bíblia diz que em 3 dias 70 mil homens caíram doentes. A peste desencadeou. O que é isso? Pecado atraindo a ira de Deus, e Deus usando os seus elementos executores de juízo, ou a natureza ou o homem. O Egito, Faraó endurecido, a opressão sobre o povo de Israel. O Egito pecando pecados inomináveis, pecados escabrosos, pecados terríveis, substituindo Deus por deuses feitos por mão de homens, por deuses que não eram deuses. Deus disse, eu vou executar o meu juízo. E disse, hoje à meia-noite eu vou julgar os deuses de Egito. E depois de enviar 9 pragas, Deus enviou a 10ª praga. E os primogênitos que não estavam cobertos com o sangue do Cordeiro foram mortos naquela noite. Por quê, pastor? Porque Deus é justo, irmãos. A gente só olha um lado do Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus é graça. É verdade, Ele é amor, Ele é graça, Ele é misericordioso, mas Ele é juiz. Nós sempre falamos do amor do Cordeiro, do sangue do Cordeiro. Mas em Apocalipse capítulo 6, a Bíblia fala sobre a ira do Cordeiro. O Cordeiro que é amor é o Cordeiro que se ira, e que muitas vezes se apresenta como advogado, mas quando é necessário se apresenta como juiz também. Então nós temos que olhar as 2 facetas de Deus. Faceta do Deus de amor, mas o Deus de justiça, e por causa da justiça executa o seu juízo. Como assim, pastor? Você acha, por exemplo, que um pedófilo tem que andar solto na rua da cidade, ou que ele tem que ser preso? Tem que ser preso, por quê? Por causa da justiça. Você acha que um assassino em série já matou 200 pessoas, 30 pessoas, 50 pessoas, 100 pessoas? É justo que ele esteja solto? Que ele tenha o mesmo tratamento de um cidadão trabalhador, homem de bem? Não, ele tem que ser preso. Justiça? O que é a prisão? É a justiça. Então lembre-se que a Bíblia diz
que Deus destruiu o mundo antediluviano por causa do pecado e fez chover 40 dias e 40 noites sobre a terra. Lembre-se que os homens praticaram tanta sodomia que o pecado de Sodoma e Gomorra chegou o cheiro horrível do pecado à nariz de Deus, e foi Deus quem destruiu Sodoma e Gomorra. Lembre-se que o Egito afrontou a Deus e Deus destroçou o Egito com 10 pragas. Lembre-se que quando Judá abandonou a Deus e começou a pecar desenfreadamente, Deus disse: Nabucodonosor, meu servo, e a Bíblia diz: Deus entregou Judá nas mãos de Nabucodonosor, e eles foram para o cativeiro babilônico por 70 anos. Por quê, pastor? Porque Deus é um Deus de justiça. Primeira base do seu trono, o fundamento é a justiça, e a segunda é o juízo. O juízo. Ou então, queridos, o homem tinha pecado e tinha continuado no Éden. Olha, veja, Adão acaba de pecar, ele vai andando cabisbaixo, saindo do Éden. Ele olha para trás, uma espada de fogo girando em redor da árvore da vida, 2 querubins bloqueando o caminho da árvore da vida. O Éden, que era uma conexão entre o céu e a terra, daqui a pouco vai desaparecer. Por isso que ninguém hoje sabe mais geograficamente, mesmo falando do rio Eufrates, Tigre, que estava lá, ninguém encontra geograficamente o Éden, porque o Éden, além de ser um lugar físico, era um lugar espiritual, era uma conexão. Essa palavra Éden é a junção de 3 palavras hebraicas, né? Ain, Dalet e Nun. Ain, olho, Dalet, porta, e Nun, vida. Ou seja, olhando para a porta da vida, havia uma porta aberta entre o céu e a terra no Éden. Mas quando o homem peca, o Éden desaparece. E você pergunta a Adão: por que você está aí triste, cabisbaixo? Por que você está saindo do Éden? Deus me expulsou. Por quê? Porque eu pequei. Então Deus é injusto? Não, Deus é justo, eu transgredi. E você agora fora do Éden, o que? A justiça de Deus sendo executada. Eu vou morrer agora pelos meus pecados. Justiça e juízo são a base do seu trono. Você diz: pastor, isso é só para o Antigo Testamento. Deus é um Deus de graça, Ele não executa o seu juízo hoje, nos dias de hoje, não. É verdade? Porque você não leu o livro de Atos. No livro de Atos, você vai encontrar pelo menos 2 vezes o juízo de Deus sendo executado. Primeiro, é sobre Ananias e Safira. Barnabé vendeu para uma propriedade e disse: Pedro, João, rapaz, eu senti no meu coração, eu quero doar o dinheiro aqui para a obra missionária da igreja, eu vou deixar aqui aos pés de vocês. Ananias e Safira tinham uma propriedade grande e eles acharam bonito, né? Aquilo que Barnabé fez. Disseram: faz o seguinte, a gente dá uma parte, diz que foi o dinheiro todo, e pelo menos, quem sabe, a gente não alcança aí um status com os apóstolos, quem sabe com isso a gente não compra alguma função ali na igreja de Jerusalém. Só essa história de Barnabé. Foram lá, disseram: Pedro, João, nós vendemos nosso terreno também, o dinheiro aí é todo de vocês. Saiu, o Espírito Santo disse: Pedro, estão mentindo. O culto está rolando, chegando Ananias lá com aquela cara deslambida, e Pedro diz: Ananias, meu amigo, quer dizer que você vendeu o terreno, portanto? Foi. Mas Ananias, o terreno era seu, que ninguém estava pedindo que você desse dinheiro de terreno aqui, não. Se você ficasse com o terreno, estava no seu poder, era seu. Se você quisesse doar, era questão sua. Mas você vinha aqui num culto mentir contra o Espírito Santo? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ananias, oi, morra! Pá! E a Bíblia diz que Ananias cai morto na hora do culto. E o culto continua. 3 horas depois lá vem Safira, com aquela cara deslambida, aquela cara hipócrita. E Pedro diz: Safira, me diga uma coisa, você vendeu o terreno, portanto? Foi, apóstolo, vendemos, portanto, entregamos todo aqui nos pés dos apóstolos. Safira, como é que você entra em acordo para mentir contra o Espírito Santo? Tá aí, esse dois rapazes aí sepultaram Ananias, teu marido. Vão sepultar você agora, morra! Pá! E o culto continua, e a Bíblia diz que houve temor na igreja.
Você diz, pastor, isso não acontece no dia de hoje, é porque você não viveu os avivamentos de Whitefield, quando ele estava pregando para a multidão, e ele abriu a Bíblia e leu em Hebreus 9:27, aos homens está ordenado morrerem uma vez, e quando ele fechou a boca, caiu um morto lá no meio da multidão, pá! E alguém disse, uma alma eterna partiu para a eternidade, e ele, pregador calado, continuou, aos homens está ordenado morrerem uma vez, pá! Caiu outro morto. Resultado, caiu a multidão de joelhos e se converteram a Jesus, porque nós estamos pedindo avivamento, mas todo avivamento vem acompanhado do juízo de Deus. Eu quero dizer para você que os homens chegaram ao limite dos seus pecados, o cheiro do pecado subiu até a presença de Deus, e a sua ira tem sido atraída sobre a terra, por isso o seu juízo está sendo executado. O outro indivíduo foi Herodes. Herodes fez um discurso lá tão bonito, que disseram, isso aí é Deus falando, não é o homem não. E Herodes encheu o peito e bateu no peito, disse, eu sou Deus mesmo. Aí ele disse, anjo, vai lá, toca nele. O anjo chegou, tocou com a espada, e a Bíblia disse que ele começou a ser comido de bicho, e ele morreu comido de bicho. Então que tal você hoje encarar o Cordeiro, que é advogado e que ama, mas encarar o juiz, que não tem o culpado por inocente e que julga quando é necessário julgar? Amém, queridos? Justiça e juízo. Mas terminou aí, pastor, a mensagem? Não. Agora eu quero falar sobre as duas segundas bases do trono de Deus, para você não ficar apavorado em casa. Misericórdia e verdade vão adiante do seu rosto. Primeiro, deixa eu falar sobre a verdade. Deus é um Deus de verdade. A palavra de Deus é a verdade. Deus ama a verdade. A verdade sempre prevalecerá, embora nós vivamos em um mundo de mentira. Mas a Bíblia diz, misericórdia e verdade estão diante do seu rosto. Então note, se a justiça e o juízo são a base do trono de Deus, são a base da sua ação, dos seus pés. Deus tem pés, uma linguagem figurada que eu estou usando, mas Deus também tem rosto, face. E muitas vezes nós estamos nos pés de Deus, e nós alcançamos as bênçãos das suas mãos, mas nós não alcançamos a sua face. Isso significa dizer, nós não temos intimidade com Ele. Um dia Miriam e Arão se meteram a besta, falaram de Moisés, inventaram um chafudo lá. Aí Deus apareceu e disse, Miriam, vem cá, Arão, vem cá, olha, quando eu quero me revelar a um profeta, eu dou um sonho a ele, eu dou uma visão. Com meu servo Moisés, não, meu servo Moisés é cara a cara. Meu servo Moisés é intimidade, eu falo com ele, cara, como é que vocês ousaram a falar de um homem que eu tenho intimidade com ele? Então, a verdade está diante do rosto de Deus, por isso só conhecerá a verdade, só viverá a verdade, só será cheio da verdade quem encontrar a face de Deus. Isso quer dizer quem tiver intimidade com Ele. A verdade de Deus, que mais do que uma ideologia, é uma pessoa. A verdade absoluta. Foi Jesus quem disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Quando você encontra o caminho da salvação, você encontra Cristo. Encontrando Cristo, você encontra a verdade de Deus. Encontrando a verdade de Deus, você é levado a viver a vida em abundância. A vida sobrenatural, a vida eterna. Então o rosto de Deus, em primeiro lugar, reflete a verdade absoluta. O problema é que nós estamos vivendo em um mundo de mentiras. Diz uma parábola, está quase na hora de terminar. Diz uma parábola que um dia a mentira acordou logo cedo e foi dar uma passeada na avenida da vida, e daqui a pouco a verdade se encontrou com a mentira, e a mentira disse, dona verdade, e a verdade apertou a mão da mentira e disse, olá, dona mentira. E aí a mentira disse, que dia belo é esse, não é? Que dia tão bom, olha aí, os pássaros cantando, o vento batendo, esse dia é um dia muito, muito maravilhoso, muito belo. E a verdade olhou para
aves elas estavam cantando, o vento estava batendo nas árvores. E a verdade disse: realmente, dona Mentira, esse é um dia, esse dia está belo. E começaram a andar e conversando as duas. Aí a Mentira disse: que calor, não é, dona Verdade? A Verdade observou, estava quente. E a Mentira disse: está vendo aquele lago ali, dona Verdade? Estou vendo, dona Mentira. Que tal a gente tomar um banho? A Mentira tirou a roupa, a Verdade tirou a roupa e caíram se refrescando nas águas daquele lago, tomando banho. Mas aí a Verdade se descuidou. A Mentira saiu, pegou as roupas da Verdade, se vestiu como a Verdade, a roupa dela escondeu e saiu andando travestida de verdade nas ruas. E a Mentira disse: bom, já que ela levou minhas roupas, eu sou a Mentira. E a Mentira saiu despida, sem se preocupar, sendo somente e simplesmente a verdade nua e crua. O grande problema de muita gente acreditar em muita mentira filosófica e ideológica é que a mentira está travestida de verdade. E muita gente não quer viver a verdade nua e crua, porque talvez será motivo de vergonha e de ser ridicularizado. Deixa eu dizer algumas coisas que mentiram para você. Você, jovem que está entrando na universidade, você que já está no 3º ou 4º ano de universidade, mentiram para você quando disseram que a moralidade é relativa. Como assim, pastor? Não, toda moralidade é relativa. Viu, Fábio? O que é errado para você pode ser certo para mim. O que é certo para você pode ser. O que é certo para você pode ser errado para mim. O que é errado para mim pode ser certo para você. Isso é a maior mentira que já se existiu. Por quê, pastor? Você que diz isso, você que defende essa ideia do relativismo moral, que a moralidade é relativa, eu sugiro que quando um ladrão chegar, Deus o livre, que acontece com você, eu estou exemplificando, colocar um revólver na tua cabeça, dizer: me passa o dinheiro todo. Aí você vai dizer para ele assim: mas isso é errado. Ele vai dizer: errado não, é errado para você, para mim é certo. Toda moralidade é relativa. Então, para você isso é um assalto, então é errado para você, para mim é certo, é só uma transferência de dinheiro. Afinal de contas, eu não tive a oportunidade que você teve. Então é muito bonito isso no campo das ideias, da filosofia e da ideologia. Na prática não funciona. Então mentiram para você quando disseram que a moralidade é relativa, o relativismo moral, que é tão glamourizado e aplaudido nas universidades. Deixa eu dizer para você, mentiram para você quando disseram que não existe verdade absoluta. Se não existe verdade absoluta, o que é que tu está dizendo? O que você está dizendo também não é uma verdade absoluta. Agora Jesus disse: eu sou a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Talvez enganaram e mentiram para você, mas eu quero dizer, essa noite você pode ser liberto dessa mentira e viver a verdade da palavra de Deus. Mentiram para você quando disseram que você é produto de uma evolução dispersa. E eu não sou produto de evolução dispersa, eu vim de macaco, não. Isso é a maior mentira daviana que contaram para você. Se existe evolução, onde é que estão os gênios como Albert Einstein? Onde é que está Platão, Aristóteles? Onde estão os grandes filósofos da antiguidade? Por que o homem nos transformou num ser melhor ainda? Pelo contrário, o homem está evoluindo em vez de evoluir, está regredindo, está se brutalizando a cada dia. Mentiram para você lá na faculdade, quando disseram para você que a origem de toda opressão está na família. Mentiram. Por quê, pastor? Veja, se a origem de toda opressão está na família, veja quando há um divórcio, as sequelas que os filhos enfrentam. A família continua sendo a base da sociedade, embora queiram destruir a família com mentiras ideológicas. A família continua sendo alvo da graça de Deus, e as nossas famílias estão cobertas pelo sangue de Jesus. Elas não serão destruídas em nome de Jesus.
Mentiram para você quando lá na faculdade disseram a você que ninguém nasce homem e nem nasce mulher. Então por que, se ninguém nasce homem e ninguém nasce mulher, por que dois seres humanos do mesmo sexo não reproduzem nada? Mentiram para você. Mentiram para você quando disseram que o sexo não define a identidade. Então, o que somos nós? Uma ameba? Mentiram para você quando disseram que o universo é resultado de um acidente cósmico. Aí eu te pergunto, qual foi o acidente que provocou ordem? Ou trouxe ordem a alguma coisa? Mentiram para você quando disseram que o socialismo é a solução para uma sociedade igualitária e a solução para os problemas da nossa nação. Se é verdade, olhe para Cuba, olhe para a Coreia do Norte e olhe para Venezuela. Deixa eu te dizer uma coisa, mentiram para você, mas essa palavra é a verdade absoluta de Deus, que pode abrir os seus olhos, e ao invés de você viver baseado numa ilusão, vá para a presença de Deus, tenha intimidade com Ele, encontre a face de Deus, e então você será justificado pela justiça, será livre do juízo e encontrará a verdade. Amém? Mas o último fundamento, a última base que eu vou falar aqui do trono de Deus é a misericórdia. Salmista de justiça e juízo são abaixo do teu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do Senhor. Misericórdia. O que é misericórdia, pastor? Misericórdia é a junção de duas palavras. Miséria e cordia. Miséria quer dizer falta de tudo, extrema necessidade. Cordia quer dizer coração. Misericórdia é colocar o coração na miséria. A misericórdia de Deus é Ele colocar o seu coração na nossa miséria. Porque, singularmente falando, nós somos miseráveis. Em que sentido, pastor? Porque nós estamos desprovidos de salvação e de graça de Deus, se não, a misericórdia de Deus não for ativada na nossa vida. Nós não temos de nada humanamente falando se a misericórdia de Deus não for ativada na nossa direção. Misericórdia e verdade vão adiante do seu rosto. Quem encontra-se com Deus, tem intimidade com Ele, quem está diante da sua face, alcançará a sua misericórdia. E eu deixo dizer uma coisa para vocês. A Bíblia diz que a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. Como assim, pastor? Um dia, o profeta está tendo uma visão de Deus, Abacuque, no capítulo 3. E ele está vindo, Deus irado por causa do pecado do povo. E Deus está vindo em direção, a Bíblia diz que o profeta via raio de fogo saindo dos pés de Deus. E ele via que doenças mortais, o texto na linguagem atualizada de hoje diz, doenças mortais, uma peste ia diante dele. E o profeta começou a ver, e o profeta viu que era a ira de Deus por causa do pecado, e viu que vinha destruição, era o juízo de Deus, era uma praga que estava vindo na frente de Deus. O profeta cai de joelho e diz, Senhor, na ira, lembra-te da misericórdia. E aí, a misericórdia pulou na frente do juízo, e a misericórdia deteve o juízo. Deixa eu dizer, está na hora de nós buscarmos a misericórdia de Deus, e a nossa oração tem que ser essa: Deus, na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Você pode dizer amém? Agora eu termino, esse é o último ponto, eu vou terminar dizendo que a misericórdia de Deus só é ativada pelo arrependimento. Provérbios 28:13. O que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas o que confessa e deixa, esse deixar é arrepender-se. A palavra arrependimento no hebraico é techuvá, é meia volta. No grego é metanoia, é mudança de mente. Aquele que abandona o pecado e deixa, alcança misericórdia. Então Deus é misericordioso? É, mas por causa da justiça dele, a sua misericórdia só é ativada quando há arrependimento, e quando há arrependimento, a mudança de comportamento, de atitude, de postura. É o texto célebre de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter, ou em outras palavras, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, porque o que fere a terra é o pecado.
Por isso, quando o pecado é perdoado, a terra é sarada. Não tira o texto do contexto. O versículo 14 é antecedido pelo 13, e o 13 é Deus usando um pronome pessoal na primeira pessoa do singular, dizendo: quando eu enviar a seca, quem envia a seca é Ele. Quando eu enviar a peste, o gafanhoto ou a peste sobre o meu povo, quem envia é Ele. Os elementos executores do juízo, como eu já falei. Aí Ele vai dizer: mas se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Aí eu me lembro do profeta velho, filho do velho Amitai, Jonas, o profeta calvo. Deus diz: Jonas, se levanta, vai até a grande cidade de Nínive, prega contra ela, porque a malícia subiu até mim. Aí Jonas disse: eu vou nada, Deus. Naquela época, Nínive tinha 600 mil habitantes, 120 mil crianças nesses 600 mil habitantes. O rei de Nínive era Assurdã III, com aquela barriga grande dele, aquela pança inchada, bebedor de cachaça, de vinho, prostituto, corrupto, imoral, indecente, cabra ruim. Sabe o que aquele rei, a Nínive era a capital da Síria. Sabe o que os ninivitas faziam? Quando eles pegavam os inimigos, cortavam as orelhas, cortavam os braços, praticavam um empalamento, pegavam uma estaca e perfuravam o cara de baixo para cima até a estaca sair no pescoço. Cortavam cabeças e faziam pirâmides. Era assim que eles tratavam os seus inimigos. Idólatras. Deus disse: eu vou destruir esse povo. O povo desse tem que ser destruído. Mas Deus é um Deus, lembre-se que é o Deus. Antes do juízo vem o aviso profético, que é uma manifestação da misericórdia. Disse: vai lá, Jonas. Aí Jonas desobedeceu, vocês conhecem a história. Deus mandou um peixe, vomitou Jonas. E Jonas, aquele cajado dele na mão, aquela careca dele, a barba, vai andando na cidade de Nínive, caminho de 3 dias, gritando: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Povo de Nínive, ou vocês se arrependam, ou Deus vai destruir a cidade. De repente chegou alguém: majestade, rei Assurdã, o que é que está acontecendo, rapaz? Tem um profeta aí, diz que vem lá de Israel, está gritando aí, dizendo que Deus vai destruir a cidade. Manda ele vir aqui, eu quero saber quem é esse cara. Aí Jonas chega diante de Assurdã, aquela barrigona dele, sentado no trono: quem é você, rapaz? Que história é essa? Eu sou um profeta lá de Israel, meu nome é Jonas, e eu vim avisar que Deus mandou dizer que ainda 40 dias, se você não se arrepender, Deus vai destruir a cidade. Escute, diz a história que tinha havido 2 eclipses solar lá em Nínive antes que Jonas chegasse, uma epidemia. Isso deixou o coração do povo amolecido e o coração do rei. E o rei disse: mas como é que a gente vai fazer? Ele disse: olha, lá na minha terra se arrepender é se vestir de saco e pro pó clamar e promulgar um jejum. Aí rei Assurdã disse: chama aí todos os secretários e ministros. A partir de hoje está decretado um jejum aqui em Nínive, até o jumento vai jejuar. Jejua todo mundo. O rei tirou a coroa da cabeça, meteu-se em cinza, vestiu-se de saco, e eu parece que posso ver aquela cidade de 600 mil habitantes com as mãos levantadas para cima de joelho, dizendo: Deus de Israel, tem misericórdia de nós. Deus de Israel, tem misericórdia de nós. E como a Bíblia diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo, Deus inclinou os seus ouvidos, ouviu a oração e disse: eu perdoo esse povo e eu não destruo essa cidade, porque embora o juízo venha para executar a justiça, a misericórdia aplata o juízo de Deus. Então eu quero conclamar você
a clamar por misericórdia, a se arrepender dos seus pecados. O juízo está aí, devastando a terra. Os governantes não sabem mais o que fazer, ninguém sabe como parar essa praga, não tem medicamento, até quem toma vacina é contaminado outra vez. Mas eu quero dizer para você, há uma solução. A solução está em Jesus Cristo de Nazaré. Nem arrependimento, o povo se arrependendo atrairá a misericórdia de Deus. Amém? Vamos ficar de pé. O louvor aqui, nós vamos estar louvando a Deus. Se vocês puderem cantar aquela música, Deus sara essa nação com o teu poder, com óleo da tua unção, eu agradeço. E nós vamos orar. Deus sara esta nação com teu poder, com o óleo da sua unção. Deus sara esta nação com teu poder, com o óleo da sua unção. Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Deus, sara essa nação, Deus. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela sua mão, derramando a sua unção, liberando o seu poder. Colocou sobre ela sua mão, derramando a sua unção, liberando o seu poder. Deus sara esta nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Deus